Olá pessoal, vamos nesse vídeo mostrar como usar o Excel para realizar o teste de diferença entre duas médias para o caso de grupos pareados e para o caso de grupos independentes. Bom, primeiro começando com os grupos pareados, o exemplo que foi apresentado na aula, nós temos aqui a comparação das duas marcas de pneus que foram colocadas nos pneus traseiros de 8 veículos, de 8 carros, e foi anotada a quilometragem até o desgaste do veículo. Não sei se vocês se lembram lá, tinha esses valores aqui e a gente tem aqui as diferenças entre as marcas. Arbitrariamente se colocou a marca 1 aqui e a marca 2 e fez a diferença entre elas, certo? E como houve esse pareamento, a gente tinha a situação lá que a nossa hipótese H0 era que a diferença, né, a média da diferença, que eu vou chamar de, aqui eu não vou colocar posso colocar o símbolo aqui para vocês rapidamente, né? Colocar o símbolo específico aqui, ó, mi, mi d. Agora eu vou voltar para a simbologia da Calibri, né? Mi d era igual a zero. E a nossa hipótese alternativa é que havia diferença. Era um teste bilateral, certo? Aqui nós temos então a média das diferenças, o desvio padrão, que é bem grande, maior que a média, porque ela varia aqui, você tem diferença de menos 805 até 3020. 8 é o tamanho da amostra e a estatística T é muito parecida com a estatística de um teste de uma média. Você pega aquela diferença média, como a hipótese nula é que a diferença média seja igual a zero, você não subtrai nada, e multiplica por raiz de n. O raiz de n estava abaixo, né, seria o denominador da expressão lá, o desvio padrão sobre raiz de n, aí passa para a parte de cima da fração multiplicando, dividido pelo desvio padrão. E a estatística está aqui, 1,903, e a gente pode calcular o valor P associado a ela. O valor P pode ser calculado usando essa função chamada dist-t do Excel, uma função antiga. Você coloca o valor da estatística T, coloca o número de graus de liberdade, então 8 menos 1, e diz para o Excel que eu vou usar duas caudas, que ele vai pegar então a probabilidade da variável T com 7 graus de liberdade ser maior que 1.903.932 e menor que menos 1.903.932. Né? Devido à simetria, ele consegue fazer esse cálculo para nós, multiplica por 2 e dá o resultado ali. Então, a gente chega à conclusão que não há evidência suficiente, porque esse valor aqui, ó, ele é maior do que 0,05, que era o nosso nível de significância. Ou 0,01, não me lembro agora. Bom, de qualquer forma, é um valor maior, então nós somos forçados a aceitar H0. Não há prova estatística que aquela diferença ali seja diferente de zero. Bom, aqui do lado nós temos um gráfico de probabilidade para ver se essas diferenças mais ou menos têm uma aderência à distribuição normal. Não está muito legal, né, mas a gente vai deixar isso aí de lado. Na realidade, teria que ter uma aderência melhor, né? Mas com 8, vamos deixar isso para mostrar para vocês como fazer o teste no Excel. Então, a gente vem aqui no suplemento análise de dados, ele precisa estar instalado. Se ele não tiver, você tem que instalá-lo previamente, tem que habilitá-lo nas versões mais recentes do Excel. Ele só precisa ser habilitado, não precisa ser instalado. Tá? Então, a gente clicando aqui, vocês vão ver que tem várias oportunidades aqui, várias possibilidades. Por exemplo, temos aqui o teste T para duas amostras em par para as médias. Então, a gente clica aqui e eu vou mostrar aqui para vocês. A gente pega aqui, ó, os dados da marca 1. Aqui a gente pega os dados da marca 2, põe ali a hipótese de diferença de média, que é zero, poderia ser diferente de zero, marca rótulos, quer dizer que a primeira célula desses dois intervalos contém o nome da variável, o nome das amostras, enfim, e vamos colocar ali um intervalo de saída, certo? O intervalo de saída que vai ser aqui na célula U1. E a gente clica aqui e obtém o resultado. Então aqui, pessoal, temos o teste e ele mostra para nós algumas coisas, vamos explicar aqui para vocês rapidamente.
Muito bem. Só mexer aqui para ficar mais fácil. Nós temos ali, o Excel apresenta para nós a média e a variância da variável ali da quilometragem nas duas marcas, o número de observações, o coeficiente com relação linear de Pearson, se fosse, né, uma situação de construção de um modelo, obtenção da correlação entre as variáveis, ele mostra isso, não é o caso aqui, nós estamos trabalhando com as diferenças, mas o Excel faz isso para a gente de qualquer jeito. A hipótese é a diferença da média, o número de graus de liberdade e a estatística calculada. Bom, agora vem o seguinte, o Excel ele não permite que você escolha o tipo de teste. Ao contrário do R-Commander, que você pode escolher se quer um teste unilateral à direita, à esquerda, um teste bilateral, ele não faz isso. Então ele apresenta os resultados para um teste unicaudal e para um teste bicaudal, que eles chamam o teste bilateral de bicaudal. Agora, preste atenção aqui. Essa estatística T, esse valor aqui, é a probabilidade dessa estatística T7 ser maior que 1.903.93.2074, tá? Pressupondo, né, então, que seria um teste unilateral à direita. Mas pode ser que a gente faça um teste unilateral à esquerda e dê essa estatística com valor positivo. Aí o valor P não seria esse, seria outro valor, seria 0,95, alguma coisa. Mas o Excel sempre considera, pelo valor aqui da estatística, ele vai na direção, digamos, mais distante. Se isso aqui fosse negativo, eu acredito que, eu não vou fazer isso agora, mas ele está pressupondo que é sempre na direção, digamos, maior. Como o nosso teste ele é bilateral, a gente vem aqui para baixo, ó. Então ele pega aquela probabilidade ali e multiplica por 2, porque é um teste bilateral. E esse valor aqui seria o valor crítico se esse valor fosse dividido em duas partes. Por exemplo, os 5% fosse dividido em 2,5%, porque seria um teste bilateral. Se fosse pela abordagem clássica do teste, então você teria que essa estatística aqui teria que ser maior que 2,36 ou menor que menos 2,36 para cair na região de rejeição do teste. Tá? Então, um teste feito dessa forma aqui é uma alternativa a fazer. Podemos ver também o teste de diferença entre duas médias quando os grupos são independentes. Então, a gente vai variar duas variedades de concreto, variedade A, variedade B, depois mais adiante as outras informações lá que temos variâncias diferentes. A gente vai ver os dois casos, para variâncias iguais para variâncias diferentes. Prestem bem atenção, tem algumas particularidades, peculiaridades aqui na forma como o Excel conduz isso. Temos aqui então os valores e a gente vai pegar e vai pedir para ele aqui, vamos fazer primeiro um teste F de duas amostras para variâncias. Por quê? Porque a gente tem que saber se as variâncias da resistência ali do concreto, se as variâncias são semelhantes ou não. Porque se elas forem semelhantes, a gente vai para um caminho, se elas são diferentes, a gente vai por outro. Então é importante a gente definir isso previamente. Então a gente vem aqui e obtém os resultados. Bom, então temos o intervalo da variável 1, a gente seleciona aqui esses números, incluindo o nome da variável lá em cima, certo? Conseguimos aqui. Marcamos o rótulo, que isso vai dizer que a primeira célula desse intervalo tem o nome da variável, o nome da amostra, e aqui também o nome da outra. O nosso significante é 5%, o intervalo de saída eu vou colocar aqui na célula S. E aí o Excel faz para a gente o teste. Bom, pessoal, o que ele apresenta aqui para nós? Agora aqui que tem uma particularidade, certo? Muito importante. O Excel apresenta os resultados para nós, está ali o número de graus de liberdade no numerador, no denominador, tem a estatística F. Essa estatística aqui, o que ela é? Ela é este valor, esta variância, dividido por esta. Estão vendo ali que está tudo certo. Mas, aqui embaixo, nós temos um problema, porque ele apresenta valores P e o valor crítico pensando numa situação de um teste unilateral. E o nosso teste não é unilateral. Nosso teste é bilateral. A gente quer saber se existe se existe diferença entre as variâncias somente. Não importa para qual lado.
E aí o que acontece? Porque, eu presumo, o Excel imagina que você, como alguns livros, alguns autores dizem, para trabalhar sempre no primeiro grupo aqui, no numerador, com a maior variância. Aí isso aqui faria algum sentido. Mas a gente vai fazer aqui embaixo de uma maneira diferente. A gente vai colocar aqui o que a gente vai obter, então. O F crítico para o F com 14 graus de liberdade no numerador, 14 graus de liberdade no denominador, um valor acumulado, probabilidade 2,5%. E depois, também com 14 graus de liberdade, né, no numerador e no denominador, conforme a gente viu que tem que ser feito, e o nível, a probabilidade acumulada é 975. Por quê? Tem o 2,5% na região inferior, mais 95% de confiança. Então, até o limite superior da região de aceitação do teste, vocês dão uma olhada lá no gráfico que eu mostrei nos slides da aula, você tem 97,5%. Como é que a gente acha esses valores? A gente tem uma função do Excel para isso, que é a função inversa.f. Aí você vai colocar ali a probabilidade, 0,025, e o número de graus de liberdade no numerador e no denominador. E você tem esse resultado. E faz a mesma coisa para o outro caso, 0,975, 14, 14. E o que significa isso aqui? Esse aqui são os valores críticos. Se a minha estatística F cair, estiver entre esses dois, ela está na região de aceitação do teste de igualdade de variâncias. E aí a gente é obrigado a aceitar a hipótese H0. Se ela der menor que 0,335 ou maior que 2,978, então está caindo numa das regiões de rejeição e a gente rejeita H0 em proveito da hipótese H1, que é a diferença entre as variâncias. Nesse caso aqui, não. O nosso F aqui, ó, ele está dentro desse intervalo. Então, nós somos forçados a aceitar H0, as variâncias são consideradas semelhantes. O que isso significa, pessoal? Significa que agora eu posso vir aqui, vir no Excel e procurar o teste T para duas amostras, presumindo variâncias equivalentes. E pego de novo aqui, ó, as variedades, variedade A e a variedade B, certo? Hipótese, nós estamos usando zero, botamos o voto, 5%, e vamos colocar o resultado ali na célula, na célula W aqui. Então, está aqui o resultado. Agora, vamos ver algumas particularidades aqui que a gente vai encontrar nesses resultados. Muito bem. Temos aqui média, variância. Veja, esses valores de média e variância aqui, como a gente já tinha visto anteriormente, eles eram razoavelmente semelhantes. Veja que a divisão dá 0,8, próximo de 1. Então está tudo tranquilo. Temos aqui 15 observações no grupo no 8. Aqui, variância agrupada. Você pode imaginar que essa variância agrupada seria o quadrado dessa expressão aqui do desvio padrão. Tá? Que o Excel usaria isso ali. Mas não, pessoal. Essa variância aqui é simplesmente a média. Você pode olhar aqui embaixo, ó, aqui no Excel, ó, média das células selecionadas, tá bom? Só que a estatística T aqui, que é calculada, é essa estatística aqui, ó, considerando esta fórmula aqui para a situação de variâncias semelhantes. Bom, professor, mas é estranho isso. Eu sei que é estranho, mas é isso que ele faz e me dá aquele resultado muito grande, dá uma estatística 14, pouco aqui. E aí nós temos os resultados aqui. Para um teste bilateral, isso aqui o que, que é? Um teste unilateral, perdão. Ele pega ali com 28 graus de liberdade. Por que, que são 28 graus de liberdade? Porque quando as variâncias são equivalentes, o número de graus de liberdade é a soma dos dois tamanhos de amostra menos 2. Então, esse T28 ali ser maior que 14,452. Novamente, ele pensa que se trata de um teste unilateral para a direita, porque essa estatística T deu positiva.
Tá? Aí, o que significa isso? Né? Que só apareceria o primeiro algarismo significativo na 15ª casa decimal. Esse símbolo aqui, ó, e na menos 15, quer dizer que esse 8 só vai aparecer na 15ª casa decimal. Tá? Vamos fazer o cálculo aí, vamos mostrar diferente. Como é que seria esse valor? Vamos mostrar aqui para vocês. A gente poderia copiar aqui e pedir para mudar o formato para número. Ó, desapareceu e a gente vai aumentando o número de casas decimais até aparecer o primeiro valor lá na 15ª casa decimal. Estão vendo ali que é uma probabilidade muito pequena de encontrar valores de t com 28 graus de liberdade acima de 14,452. Mas o que nós queremos é isso aqui de baixo, porque o nosso teste é um bilateral. Então, o valor P calculado, esse aqui, ó, o valor P calculado, deu 1,64612. Ou seja, né, se a gente copiar aqui, colocar aqui bonitinho, trocando o formato para número e aumentando o número de casas decimais, vocês vão ver que só aparece o primeiro valor na 14ª casa decimal. Isso aqui é muito, muito menor do que 5%. Muito menor mesmo, tá? Muito mesmo. Veja que esse valor aqui é o dobro desse aqui, tá? Vocês podem até perceber aqui. Então, nós somos forçados a rejeitar H0, supondo uma situação de a hipótese nula, que era que as médias eram iguais, a gente tem evidência estatística que as médias não são iguais, que elas apresentam diferença entre si. O que, mais ou menos aqui, ó, você pode imaginar, 119 e 102. Muito bem. Agora vem a outra questão. Tá? E se eu tivesse uma situação de variâncias diferentes? Ou se eu quisesse na marra aqui fazer um teste de variâncias diferentes? Aí que está a questão. Quando você faz isso no Excel e as variâncias são semelhantes, você acaba tendo um resultado engraçado. Vamos dar uma testada aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui se não vai. Não, tem espaço. Eu venho aqui e vou pedir para ele para fazer uma análise com esses mesmos dados, mas supondo variâncias diferentes. Vocês vão ver uma coisa interessante que vai acontecer aqui. Muito bem. Temos o primeiro, temos a variedade B, hipótese de diferença na média zero, rótulos, tá? E eu quero o intervalo de saída aqui do lado. E vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. O que ele acaba apresentando para nós aqui, pessoal? Ele acaba apresentando basicamente os mesmos resultados. Tá? Ele acaba apresentando os mesmos resultados para a situação de variâncias equivalentes. Ele não faz, o Excel não faz o que seria, digamos, o esperado, já que eu selecionei ali as duas variâncias diferentes, que seria obter o número de graus de liberdade com essa expressão aqui, certo? E fazer toda essa expressão que seria diferente, o número de graus de liberdade seria diferente que no outro caso. Ele não faz isso. Tá? Ele repete, fica um pouco diferente, né? Fica um pouco diferente e tal, mas ele obtém resultados semelhantes, não dá diferença significativa. É muito interessante isso. Eu não sei se ele é inteligente ou ele é muito burro. Bom, para um caso agora, vou mostrar aqui, vou tirar algumas colunas, porque tinha muitas colunas sobrando, certo? Para um caso que a gente tem aqui, uma outra situação, vamos ver agora esse outro caso aqui, de uma outra variável que você vai medir, vamos ver se existe, se podemos considerar as variâncias semelhantes ou não. Então a gente vem ali no menu Dados e pede ali um teste de amostra para duas variâncias, tá? E a gente vai agora selecionar um outro conjunto de dados. Aqui esse grupo 1 e esse outro grupo aqui, o 2.
colocamos o rótulo, tudo, e o intervalo de saída a gente vai colocar nesse ponto aqui. Muito bem. O que aconteceu agora, pessoal? Nós temos duas variâncias aqui e é calculada a estatística F aqui, nesse ponto. Tá? E o que ela mostra? Vamos mostrar aqui direitinho. Tá? Se você pegar aqui do lado e fizer o cálculo dessa estatística, pegar esse valor aqui, ó, veja, esse dividido por esse aqui, dá exatamente aquele valor ali. Essas duas estão muito distantes entre si, muito distantes mesmo. Tá? Bom, o que o Excel vai fazer agora? Tá? Ele vai fazer o seguinte, veja, no outro caso anterior, que a gente tinha visto lá, ó, ele pegava o valor 0,80 e achava a probabilidade de ser maior do que ele. Tá? No teste unical. Aqui, o que ele está fazendo? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ele presumiu, como esse valor é baixo, ele está presumindo que esse valor está para baixo, então ele calcula a probabilidade até chegar a esse valor. Fica meio confuso. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui aquela mesma coisa que a gente fez anteriormente. 14, 14, opa, com a probabilidade acumulada 0,25, 14, 14, 0,975. E isso aqui usando a função inversa de f, aqui que a gente digita direto, põe a probabilidade 0,025, 14 graus de liberdade no numerador, no denominador, e a gente tem esse valor que a gente já tinha encontrado anteriormente, a inversa de f aqui, 0,975, 14 graus de liberdade, 14 graus de liberdade. Reparem que esses dois valores aqui, ó, esses dois valores aqui definem a região de aceitação de H0. Só que esse valor está abaixo disso aqui, ó. Esse 0,12 está abaixo. Então, a gente é obrigado a rejeitar H0. A gente tem evidência de que a estatística ali está caindo fora da região de rejeição, fora da região de aceitação, perdão, na região de rejeição inferior, está abaixo aqui do 0,33573, então a gente é obrigado a rejeitar H0. Então, existe informação que as variâncias são diferentes. Bom, então a gente pode ir lá no Excel agora e com tranquilidade pedir ali o teste para variâncias diferentes, trocar tudo ali para os dados que a gente está utilizando do grupo aqui, grupo 1, e também para o grupo 2. E vamos colocar o resultado aqui. Muito bem. Agora observem o seguinte. O Excel fez agora e obteve o número de graus de liberdade. Ele obteve o número de graus de liberdade 17. Estão vendo? 17. Ele agora fez o cálculo, digamos, correto do número de graus de liberdade usando essa fórmula aqui sinistra, né, do ni graus de liberdade. Parece que ele foi inteligente, ele verificou que as variâncias são realmente independentes, variação diferentes, perdão, e fez todo esse cálculo e fez o cálculo da estatística T para esse caso, menos 5,14159, a diferença entre essas duas médias aqui vai ficar negativa, porque essa aqui é menor do que essa. Ele encontrou aqui o resultado, então, ele considera aqui que a probabilidade de ser menor ou igual a t, né, que seria ali, né, pensando que seria um teste unilateral à esquerda, ele faz o cálculo como se esse valor fosse negativo. Mas a gente quer pegar esse outro caso aqui. E aí a gente observa, nesse caso, pessoal, que é feito o cálculo dessa maneira. Essa estatística aqui
indica o quê? O valor calculado ali de probabilidade, se a gente colocar aqui e trocar para numeração, aumentar o número de casas decimais, você vai ver que é um valor muito menor do que o nível de significância usual que a gente usa, 5%. Então, a gente é obrigado a rejeitar H0 e tem esse resultado correto, né? Rejeita H0, a diferença entre as médias. Agora, se eu pegasse, olha só, se eu pegasse agora e fizesse, eu sei que as variâncias são diferentes, mas eu fizesse elas equivalentes, como é que ele faria aqui? Tá? Eu pegaria esse valor aqui, pegaria esse outro aqui do grupo 2. Eu sei que as variâncias são diferentes, mas resolvi ali brincar com Excel, tal, resultado, média, diferença zero, no rótulo, significância 5%, etc. E eu pego o resultado e coloco aqui do lado na célula AR3, AR1, perdão. Muito bem, vamos ver o que ele vai fazer para nós. Vamos ver o que ele vai fazer para nós aqui nesse caso. Bom, muito bem. Agora, olha só a loucura. Se lembra que no caso anterior, a gente tinha as variâncias semelhantes e quando a gente aplicava o teste com as variâncias diferentes, o Excel dava o mesmo resultado para nós. Viram ali que dava o mesmo resultado. Número de graus de liberdade, tudo igual. Agora, vocês estão vendo aqui que nesse caso, ele faz diferente. Olha aí. Ele faz diferente, ele põe o número de graus de liberdade como se realmente fosse 15 mais 15 menos 2. Só que a estatística T que ele calcula é a mesma para o caso ali que ele tinha feito, né, para as variâncias diferentes. Mas, obviamente, que os valores P vão dar diferentes porque o número de graus de liberdade é diferente. Veja que a diferença é grande aqui, ó. Tá. Bom, resumo da ópera nesse processo, tá, pessoal? Resumo da ópera. Tem algo muito estranho acontecendo aqui nesse suplemento do Excel. A gente teria que fazer análise ali, pegar os resultados para entender exatamente o que está acontecendo aqui. Por que essa estatística deu igual? Ela poderia dar igual? Não sei, vamos dar uma olhada nisso aqui. Bom, vejam aqui, esta fórmula aqui é uma fórmula cavalar, certo? É uma fórmula bem sofisticada. Como é que ele chega nessa estatística T aqui? Bom, vamos pensar o seguinte. Eu vou tentar fazer uma jogada aqui que é a seguinte. Tá. Vou chamar de S1 e S2. Isso aqui vai ser raiz da variância ali e raiz quadrada da outra variância ali, certo? Os dois desvios padrões muito próximos aqui. Então, esse SD aqui, eu vou fazer essa operação sinistra aqui que nós vamos fazer agora. Então, eu faria o seguinte, ó. Essa raiz, vou ter no numerador. Olha o tamanho da encrenca que nós vamos ter que fazer aqui para chegar nesse cálculo, gente. Olha só a situação. Nós vamos pegar primeiro ali 15 menos 1, multiplicado por esse valor elevado ao quadrado, né, que é a variância, mais, opa, 15 menos 1 vezes esse valor aqui elevado ao quadrado. Fecha esse parâmetro aqui, vamos fechar esse inteiro aqui, fechamos. E agora multiplicamos isso por 1 dividido por 15 mais 1 dividido por 15, as duas amostras têm o mesmo tamanho. Certo? Isso aqui tudo vai ficar dividido por essa parte de baixo aqui, 15 mais 15 menos 2. Fecha parênteses. Então, esse aqui é o SD. Bom,
A minha estatística, então, com 28 graus de liberdade, eu faço o cálculo aqui, que seria, né, a média aqui dessa menos essa outra média aqui, dividido por essa outra que foi calculada. Estão vendo? Ela deu aqui 14,45299417, que é o valor, digamos, vou aumentar aqui o número de casas decimais para vocês verem, que foi exatamente o que o Excel calculou para nós. Estão vendo ali? Só que ele calculou isso para as duas, presumindo as variâncias diferentes ou equivalentes. Ele fez a mesma coisa para as duas. Olha que coisa interessante. Tá? Muito bem. Vamos ver aqui como é que ficaria, por que que dá essa coisa. Se eu tenho aqui a situação que eu considerei elas diferentes, o cálculo do processo seria muito parecido. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica. Eu pegaria essa variância aqui elevada ao quadrado, dividido por 15, que é o tamanho da amostra ali, mais, mais essa outra variância elevada ao quadrado, dividido por 15. Aí olha só o que acontece. Dá esse valor aqui, dá exatamente igual. Mas por que que isso acontece? Por que que dá exatamente igual? Por que que essa fórmula cavalar aqui dá exatamente igual a essa aqui, essa outra? Porque as variâncias são semelhantes. Tá? E também, os tamanhos de amostra são semelhantes, acaba dando esse resultado. Só que aqui, o que que vai acontecer? Se eu fizer essa operação para essa situação, se eu achar, por exemplo, ali o ni, eu não sei como é que ele põe, acho que a letra, se eu pegar aqui símbolo, deixa eu pegar, vamos ver aqui, isso, ni graus de liberdade. Se eu fizer essa operação, vamos ver quanto é que vai dar esse número de graus de liberdade. Vamos fazer a operação aqui. Começamos com o numerador da expressão. Eu vou pegar isso aqui, elevar ao quadrado, dividir por 15, mais isso aqui, elevar ao quadrado, dividir por 15, fecho ali. Tudo isso será elevado ao quadrado, dividido, vou fazer um grande parênteses aqui e começar o outro parênteses dentro. Tá? Primeiramente, ali o numerador ali, a gente vai pegar esse carinha aqui, elevar ao quadrado, dividir por 15, elevado ao quadrado, dividido por 14. Eu vou fazer direto para ficar mais fácil. E o outro ali que eu vou fazer vai ser esse cara elevado ao quadrado, dividido por 14, por 15, perdão, é o tamanho da amostra. Tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 14. E aí, pessoal, reparem que como as variâncias são diferentes, o número de graus de liberdade, mesmo com essa fórmula ali cabeluda, ele fica semelhante. Se você arredondar isso aqui, usar a função arred, esse número aqui, para 0 casas decimais, dá 28. Exatamente o número de graus de liberdade obtido quando elas são supostas independentes, supostas, as variâncias são supostas semelhantes. Mas, aí é que está. Quando as variâncias realmente são diferentes, o número de graus de liberdade vai dar diferente. Esta aqui é a correta. Se você faz o teste F, chega à conclusão que as variâncias dão diferentes. Tá? Então, essa aqui será a correta. Dependendo da situação, quando tem uma mudança aqui, você tem uma mudança de 28 para 17 graus de liberdade, isso pode ser a diferença entre aceitar H0, supondo as variâncias diferentes, ou rejeitar, supondo as variâncias equivalentes, ou vice-versa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Mas vejam, pessoal, que o procedimento de cálculo do Excel está
Correto, ele segue essas fórmulas aqui, que são as fórmulas da teoria, certo? Então você pode usar isso como referência, mas sempre lembrando, eu tenho que fazer o teste de igualdade entre as variâncias antes, tá? Para depois decidir qual é a técnica que vai ser utilizada, certo? Eu particularmente, porém, acho que é melhor fazer, se você tem os seus dados, né, acho melhor você fazer as coisas no R Commander, que lá você escolhe o tipo de teste certinho, se é unilateral direita, esquerda, tal, bilateral, fica melhor. Mas também dá para fazer no Excel. Isso aí.